Gente está aqui com vocês hoje. Eu sou Bruno Ribeiro, sou gerente de contas estratégicas aqui na Acronis. Estou na Acronis aqui no Brasil desde o início da operação aqui no Brasil. Então, conheço muita gente aqui dentro do nosso ecossistema de parceiros, de clientes em geral. É, e hoje, dentro da Acronis, nós temos uma visão de parceria com contas estratégicas, né, que é justamente o perfil aqui da Backup Garantido. Hoje nós temos esses perfis, onde a Backup Garantido é um dos nossos principais parceiros a nível nacional, sendo um parceiro nível Platinum, e dentro dessa categoria, não somente o nível Platinum, que é o nível mais alto que nós temos hoje de parcerias, eles estão dentro dessa categoria de parceiros estratégicos, o que justifica esse relacionamento muito próximo que eles têm diretamente com a Acronis. Então é um diferencial que nós estamos sempre à disposição. Então a Acronis está no dia a dia aí com a backup garantida. Então a parceria é muito forte. Tá? Pessoal, eu quero iniciar essa apresentação com vocês, fazendo mais ou menos eu posso dizer, um brainstorm com vocês. Que nós compreendemos hoje que por trás dos bastidores, seja você um parceiro, seja você um cliente final, nós entendemos que vocês fazem a gerência de múltiplas ferramentas. Nós- E eu posso citar algumas aqui, que eu fiz uma listinha aqui minha. Nós temos ERP, eu tenho CRM, sistemas de gestão de financeira, aplicativos de colaboração e comunicação, gestão de projetos, e-mail, calendário, marketing. Nós temos ferramentas de análise de dados, e-commerce, segurança, né? Tenho que ter antivírus, tenho que ter firewall, avaliação de vulnerabilidades, treinamento, certificação do meu time, sistemas de backup, disaster recovery, sistema de RH, sistema de rede, virtualização. E aí a lista não para, porque são itens que qualquer empresa hoje, desde uma pequena empresa até uma empresa média, uma grande enterprise, você vai precisar ter esses itens no mínimo para você poder ter a operação. E quem opera isso, quem administra, eu até coloquei aqui de uma maneira meio que sarcástica, é um perfil mecânico, ou seja, você que cuida, administra, que você presta um serviço para o teu cliente, você tem que ter aquele olhar de um mecânico, né? Você conhecer não simplesmente o por fora, o carro, a lateria, mas você tem que conhecer as engines, como que cada coisa funciona e como isso se conecta. E isso não é simples, porque nós temos diferentes fornecedores, licenciamentos que não são integrados, são licenciamentos às vezes complexos, custos altos para você fazer isso, e você acaba às vezes fazendo isso de uma maneira ineficiente, né? Então, quem nunca passou, né, por uma situação que você leva o carro para ver um barulhinho ali, e quando você vai descobrir tem três, quatro coisas que você precisa fazer, né? Então, esse cenário ele é muito complicado, né? Porque você acaba de uma maneira não integrada, de uma maneira descentralizada, tendo que gerir múltiplos pedaços do quebra-cabeça para você manter o teu ambiente de uma maneira saudável. E para a Acronis, integração é tudo. É tudo e é a base da filosofia da Acronis com nossos parceiros, os nossos clientes. É a filosofia das nossas soluções, é como a Acronis vê a integração. Então, hoje, a Acronis ela é uma ferramenta onde nós temos uma proteção 360 graus dos itens core de um funcionamento das mecânicas, por exemplo, desse carro que é as empresas, nossos clientes, as suas empresas. Tá? Então, nós temos dentro de uma plataforma unificada toda a questão de backup, a parte de segurança, disaster recovery, gerenciamento de máquina, parte de automação, backups em nuvem dentro dos nossos data centers, proteção em nuvem, etc. Então, tudo isso para nós é uma coisa única. E esse é o grande diferencial. E dentro aqui, indo até agora um pouco mais para o detalhe, dentro da parte, não só além da integração, qualquer empresa que hoje vai te entregar uma plataforma de proteção de dados e cibersegurança, ela precisa estar dentro
de frameworks hoje conhecido no mercado de cibersegurança, de proteção de dados, e nós utilizamos hoje o NIST, que é um framework de cibersegurança, onde ele tem os pilares, são 5 pilares. Primeiro, de identificação, proteção, detecção, resposta e o último, recuperação. A Acronis está presente dentro desses 5 pilares, e aqui eu tenho, e a gente vai detalhar aqui logo no próximo slide, o que que nós temos, como que a gente atua. Na identificação, a gente precisa identificar o teu ambiente, tanto na parte física, na parte de software. Então, hoje na Acronis nós temos questão de inventariado do teu ambiente, do ambiente de proteção, ou seja, evitar que os problemas ataquem. Nós temos uma série de soluções aqui dentro da nossa ferramenta que ajudam você no dia a dia a entregar isso para o cliente. Na detecção, a mesma coisa, resposta também, e na recuperação. E esse é um dos principais diferenciais hoje que ajudam muito tanto o cliente na otimização de recursos financeiros e recursos como tempo, gerenciamento, centralização de ferramentas, por ser uma coisa única. Então, essas múltiplas camadas hoje que eu tenho de proteção dentro da Acronis, ela acaba traduzindo isso como uma otimização absurda no tempo. Tá? Então, aqui indo um pouco no detalhe, hoje pensando em backup e recuperação de desastre, a Acronis hoje eu trago para tradicional backup e olha o leque de coisas que a gente consegue fazer. Eu consigo hoje proteger ambientes de Microsoft 365, consigo proteger ambientes híbridos de clientes, ou seja, ambientes on-premises, ambientes em nuvem. Eu tenho uma matriz de compatibilidade gigantesca dentro da Acronis hoje, onde eu consigo, por exemplo, fazer backup de ambientes legados, de Windows XP até as últimas versões. Linux, a mesma coisa. Então, nós temos uma matriz de compatibilidade muito grande. E não somente pensando no backup tradicional, né, de máquinas, não, ou seja, eu consigo atingir também o nível de aplicações, bancos de dados, SQL, banco de dados Oracle, entre outras versões de banco de dados. Aí tudo isso você consegue utilizar de uma maneira centralizada com a Acronis. Além do backup tradicional que nós temos Disaster Recovery, que vou mencionar isso aqui daqui uns 2, 3 slides, mais ou menos, acredito. Nós temos isso dentro da nossa oferta de uma maneira 100% integrada. Além disso, por ser uma ferramenta unificada, eu tenho toda a parte de Data Loss Prevention. O que esse negócio vai fazer na prática? É um DLP onde nós conseguimos fazer toda o gerenciamento de arquivos, monitoramento de dados sensíveis. Você consegue controlar o que entra, o que sai da companhia. Você consegue, por exemplo, bloquear o acesso a número de cartão de crédito, CPF, RG, CEP. Então, você consegue criar essas políticas para ter uma segurança e evitar vazamento de informação. O cara mandar um arquivo anexo para fora da companhia, você consegue implementar essas camadas de segurança através do nosso DLP. E não somente a nível lógico, mas também a nível físico. Eu consigo aqui com a Acronis hoje entregar para vocês uma solução abrangente, que protege fisicamente as máquinas. Ou seja, você consegue bloquear um USB, o cara de apertar um print screen de tela, Ctrl+C, Ctrl+V, de conectar uma impressora, um dispositivo Bluetooth, que acaba ajudando muito na questão de cibersegurança hoje para o teu ambiente. Dentro aqui da nossa ferramenta tem um anti-ransomware 100% integrado, que esse cara, ele inclusive trabalha de maneira paralela com as ferramentas atuais que vocês utilizam hoje dentro do teu ambiente ou no workload, dos workloads dos teus clientes. Então significa, se o teu cliente hoje já tem um antivírus, já tem uma ferramenta de cibersegurança, você consegue colocar a Acronis como uma camada extra de cibersegurança, utilizando a nossa ferramenta que é o Active Protection, que é a nossa ferramenta anti-ransomware, específica como uma camada adicional, e você tem isso como um valor agregado muito grande. E essa ferramenta, pessoal, eu gosto de dar ênfase nela porque ela é muito boa, é fenomenal. Por quê?
Essa ferramenta, ela funciona analisando em tempo real o cache da máquina. O que que vai acontecer na prática? Se o teu cliente sofrer algum tipo de ataque, nós monitoramos o comportamento desse ataque. Então, se tiver algum comportamento baseado no MITRE, por exemplo, para fazer um tipo de ataque em ransomware, nós vamos monitorar esse tipo de ataque e eu bloqueio isso em tempo real usando o cache da máquina, que é onde está o problema. O problema reside se o que ele criptografou em cache da máquina, no CPU e memória, ele manda isso e consegue escrever isso no disco. Uma vez que escreve no disco, eu não consigo fazer a recuperação desses arquivos. Ele vai estar criptografado. O Active Protection, a ferramenta de ransomware da Acronis, ela funciona como um firewall entre o cache da máquina e o disco físico, ou lógico, enfim, né? Entre o disco da máquina, evitando que esse processo em memória volátil ele seja escrito no disco. Ou seja, você nem vai precisar do backup na prática, porque você vai ter uma ferramenta trabalhando de maneira proativa em tempo real em todos os workloads dos seus clientes. E é super leve. Se você habilitar somente esse recurso dentro da máquina dos teus clientes, você vai ver que é super levinho, o agente ele fica trabalhando ali o tempo todo. Então você vai evitar situações de, por exemplo, os usuários aí dos teus clientes fazerem download de algum ransomware da internet, algum arquivo malicioso, ou clicar em algum link que tenha ali algum executável que começa a executar algum tipo de aplicação, você vai bloquear isso em tempo real, o que isso é fantástico, né? E é especificamente uma proteção contra ransomware aqui. No limitante, hoje, nós temos dentro da ferramenta, a nossa abordagem, pessoal, por ser uma ferramenta integrada, nós também acreditamos que a segurança, ela é uma segurança necessária de múltiplas camadas. Então, nós vamos ver nas camadas, né, nos pilares de negócio, de backup e recuperação e cibersegurança, eu tenho aqui camadas que eu vou introduzindo nesses clientes. E avaliação de vulnerabilidade, isso é extremamente essencial para qualquer tipo de ambiente hoje. E eu tenho isso dentro da Acronis. É um diferencial absurdo que nós temos hoje dentro dos nossos clientes, porque eu trabalho com uma ferramenta única que vai fazer tudo isso para vocês. Então, a nossa avaliação de vulnerabilidade, ela chega em dois níveis. Primeiro nível, sistemas operacionais, e o segundo nível, sistema de aplicações. Ou seja, nós temos uma base de dados de mais de 350 aplicações suportadas, tá? E aqui a gente consegue mandar para vocês a lista dessas aplicações, e além dos sistemas operacionais que nós suportamos. Então, se no teu ambiente hoje você tiver uma vulnerabilidade, a gente vai conseguir descobrir isso. E na maioria dos casos, pessoal, essa avaliação de vulnerabilidade, ela é feita manualmente e quando ela é feita, é o que está muito atrelado com o patch de ambientes, né? Seja atualização de sistemas operacionais, seja a atualização de softwares que estão aí, de aplicações no teu ambiente. Então, na maioria dos casos, aqui eu vejo isso no meu dia a dia, 60, 70% dos clientes fazem isso de maneira manual. E qual que é o problema disso? A vulnerabilidade em si, porque para você corrigir uma vulnerabilidade, gera em torno de 1, 2 semanas no teu ambiente, se você fazer isso manualmente. E na medida que você corrige uma, já tem outra para você corrigir. Então vira um trabalho vicioso, um ciclo vicioso, e não tem fim esse negócio, porque você fica fazendo essa varredura de vulnerabilidades e faz a atualização de patch de máquina, de software, etc. E você tem que fazer esse trabalho rotineiro. Então, a automatização desse processo é crucial para a otimização de recursos e pensando em cibersegurança, isso é crucial para você ter um ambiente robusto em cibersegurança. No mundo de cyber, isso não é uma novidade. A avaliação de vulnerabilidade em si é algo que o mundo de cibersegurança fala isso há mais de 10 anos. Então, não é novidade que a maioria dos ataques hoje acontecem por sistemas que estão vulneráveis. E mais de 70% desses ataques que acontecem é um patch que não foi atualizado. Então, por mais que seja algo simples, é algo complexo e você precisa de ferramentas que faça isso. E a Acronis faz isso de uma maneira muito automatizada, com 2, 3 cliques, ou de maneira automatizada 100%,
você consegue fazer uma avaliação de vulnerabilidade no ambiente, gera o relatório, ele vai trazer a severidade dos casos para vocês, isso é muito interessante. Então, você vai dar foco ali no que é mais crítico, na severidade mais alta e vai descendo para as severidades mais baixas e atuando na medida do possível, fazendo as implementações já desde a plataforma da Acronis também. Tá? No topo disso, nós temos a detecção e resposta, que eu vou mostrar, vou detalhar aqui para vocês no próximo slide, que é muito bacana como a gente trabalha com o nosso EDR, e daqui a um mês vai virar um XDR. É uma ótima notícia aí, já está pública essa notícia, tá? Para vocês, e nós vamos colocar aqui no próximo slide, eu vou detalhar bem isso daqui para vocês. E no topo disso, pessoal, o que que nós vemos hoje? 80% dos ataques ainda acontecem por e-mail. Ainda acontece. Isso é um dado que a própria Microsoft disponibilizou recentemente. E hoje a Coreless ela protege não somente o 365 da perspectiva de proteção do backup, porque hoje a Microsoft não tem backup do ambiente do 365. Eles têm uma lixeira que vai até 90 dias. Eles não têm backup. Se você perdeu aquela informação, passou de 90 dias, já era. Não tem como recuperar aqueles dados. Inclusive, se deletar da lixeira, não tem como reaver aqueles dados. E a Microsoft recomenda que você tenha backup dos dados, tá? Então aqui é um papo para um outro webinar, tá? Só dando uma pincelada rápida sobre isso. Então, hoje, no topo disso, além dessa proteção que nós temos aqui, eu tenho toda a questão de segurança do 365, segurança de e-mail que você utiliza hoje, seja no Google, seja na Microsoft, etc. Então, a gente consegue colocar uma camada hoje top de mercado com mecanismos estáticos, automáticos, comportamentais, baseado em AI, Generative AI, tudo isso de uma maneira centralizada, garantindo que você vai ter a segurança ali do usuário. Porque 80% dos ataques acontecendo através de e-mail é muita coisa. É um anexo que vem ali suspeito, é um ataque phishing, é um link que redireciona ali para algum arquivo malicioso, entre outros tipos de ataques, já que a gente já viu aí em muitos clientes. Tá? Então, nós colocamos à disposição de vocês, inclusive, eu sou o único fabricante que tem isso no mercado hoje, além dessa segurança a nível de e-mail, eu tenho um SOC 24/7 monitorando as nossas ferramentas hoje de segurança de e-mail. Eu sou o único fabricante hoje do mercado que consegue entregar isso para vocês. Tá? E esse SOC 24/7 de segurança de e-mail, ele já está incluído nas licenças que vocês têm hoje de proteção de e-mail na parte de segurança. Isso é fantástico. Tá? E como eu falei para vocês, pessoal, eu quero descrever aqui um pouco sobre a nossa interface de EDR, porque a nossa integração é tudo, novamente, eu menciono isso e reforço essa ideia. Integração para a gente é tudo mesmo. E o nosso EDR é a resposta para isso. O nosso EDR, nós trabalhamos com uma visão de 360 graus do ambiente do cliente, pensando em cibersegurança. Eu não tenho somente o que um antivírus tradicional tem, ou seja, análise de vacinas, eu tenho isso, e eu tenho mais outras características diferenciais aqui dentro da ferramenta, que é eu consigo, de uma maneira proativa, identificar a intenção do ataque. Então, eu consigo fazer o monitoramento de técnicas e eu utilizo aqui a base do MITRE, que é um framework de mercado de cibersegurança, onde ele tem mapeado 90%, se não 100% das técnicas hoje utilizadas por hackers e softwares maliciosos, etc., tudo isso. E nós monitoramos esses tipos de técnicas. Então, se houver uma intenção de ataque nas máquinas que você tem Acronis e você tem esse serviço habilitado, a gente consegue fazer todo um isolamento dessas máquinas, por exemplo, se essa máquina for afetada, eu consigo ter remediações e se for atacado, eu consigo ter uma visão do que aconteceu, quando o ataque ocorreu, quanto tempo esse ataque durou, quais foram as máquinas afetadas, quais arquivos foram afetados, quais foram as ações que essa pessoa, ou aquele serviço, ou aquele ransomware ou malware tomou. Então tem uma visão 360 graus. E por ser uma coisa única, integrada, é uma plataforma
única, não tem diferenciação dos serviços aqui dentro, eu consigo tomar remediações que vão além do que 90% dos fabricantes hoje fazem. Então, a maioria de fabricantes de nicho, eles vão ter remediações, isolamento, mas você, por exemplo, não consegue fazer um gerenciamento de patch de máquina. Você vai precisar de um outro fabricante para fazer isso. Ou tem alguns fabricantes hoje que fazem o gerenciamento de patch com segurança. Bacana. Mas não consigo fazer uma recuperação de arquivo. Precisaria de outro fabricante. Ou eles fazem a parte de segurança, patch, mas não consegue fazer um restore de máquina. Ou não consegue, inclusive, fazer um disaster recovery. Então, esse é um principal diferencial, pessoal, e isso, traduzindo para o negócio, isso é fantástico, porque significa que o mesmo cara que gerenciaria um antivírus, uma ferramenta de segurança para fazer avaliação de vulnerabilidade, gestão de patch, acesso remoto, script, monitoramento de RMM com Acronis, tudo isso, ele teria que ter uns 4 ou 5 fabricantes. Com um eu conseguiria fazer tudo isso de uma forma centralizada. Então, ao invés de ter 30 pessoas cuidando de ferramentas, eu posso ter 10. Ao invés de ter 3, eu posso ter uma pessoa centralizada para cuidar disso. Tá? E otimizo muito o tempo do meu time. Foco aí na geração de novos negócios, otimização de processos. A ideia é otimizar tempo e recursos mesmo de investimentos aqui na ferramenta. Obviamente, além dos preços agressivos que a gente tem. Então, o nosso IDR ele vai conseguir trazer essa visão de remediação 100% integrada. Então, aqui como vocês estão vendo, nós entendemos que no dia a dia, para você fazer uma avaliação de incidentes, não é algo simples. Você precisa ter algum conhecimento, alguma expertise mesmo de cibersegurança. Ou ao menos ser muito curioso e ter paciência de ler bastante. Então, para você fazer uma investigação de algum incidente, o tempo é mais ou menos 7 semanas, é uma média de mercado. Para você fazer uma análise de um incidente, é muita coisa. Tá? 7 semanas é muito tempo. E a ideia da Acronis não é simplesmente trazer isso para você, ó, a integração é bacana, isso funciona, é uma coisa necessária para mim, vai me ajudar bastante. Mas além disso, nós simplificamos a vida do teu time de operações, do teu time técnico, é mesmo do time comercial. Por quê? Eu trago isso de uma maneira otimizada da leitura. Ou seja, eu interpreto, e aqui eu utilizo o Generative AI para fazer isso. Então, eu mapeio todas essas etapas, os estágios desse ataque, desse incidente em si, e eu faço uma interpretação em linguagem humana usando AI. Então, o incidente ele já vem mapeado, você tem o controle 100% do que aconteceu, e ele já vem interpretado. Então, para fazer uma análise de incidente, em vez de fazer em 7 semanas, eu consigo fazer isso em 2, 3 dias, de uma maneira centralizada. Novamente, isso acaba centralizando, otimizando muito a gerência disso. E como eu mencionei, hoje a Acronis nós somos uma ferramenta 100% integrada e essas remediações elas estão disponíveis aqui na ferramenta. Então, dentro da interface de segurança da Acronis, do gerenciamento de dispositivos, eu consigo com 1, 2 cliques fazer uma remediação, voltar essa máquina inteira. Eu consigo fazer uma avaliação de vulnerabilidade, validar ali o que aconteceu com aquela máquina, aplicar um patch, fazer um arquivo, recuperação dela toda, como eu mencionei. E, se tudo der errado, né, nessas camadas, eu consigo fazer um disaster recovery dessa mesma interface. Isso eu sou o único fabricante de mercado hoje que tem isso de uma maneira 100% integrada. Ou seja, indo desde a ponta de proteção do endpoint até pensando em um disaster recovery de 100%. Tá? Que é o próximo ponto que eu quero entrar aqui com vocês, que é disaster recovery da Acronis. É um assunto muito interessante. O pessoal aqui, os parceiros, os clientes da Backup Garantido gostam bastante desse tema. Sempre gera muita interação nesse sentido. É um ponto que eu quero ver aqui com vocês também. Então, e como que nós fazemos? Né? Nós vimos ali que nós somos uma ferramenta única, uma ferramenta centralizada, otimiza o tempo, recursos, gerenciamento, etc.
E com o Disaster Recovery é super simplificado aqui mostrar para vocês a arquitetura. Tá? Então, como que funciona hoje na prática? Eu, você vai ter os sites do cliente, onde que eu vou ter todas as aplicações, os servidores físicos, servidores virtuais, como nós estamos vendo aqui. E vamos ter aqui basicamente os usuários acessando esse ambiente on-premises ou em nuvem. Maravilha. Os usuários estão trabalhando ali. O que eu tenho do lado da Acronis? Primeiro ponto é, eu estabeleço uma conexão, que aqui ela pode ser de várias maneiras, tá? Eu uso uma VPN aqui para fazer site to site, point to site, diretamente do firewall, diretamente dos servidores. Eu tenho diversas arquiteturas que eu posso fazer essa conexão entre o site do cliente e o site da Acronis. E dentro do site da Acronis eu utilizo um backup completo das máquinas, que é o que nós utilizamos. Hoje a Acronis nós fazemos backup a nível bare metal, ou seja, eu faço um espelho mesmo da máquina, trago as configurações de BIOS, as configurações físicas da máquina, as lógicas, trago tudo isso, crio um espelho mesmo e mando isso para o meu site de Disaster Recovery na Acronis. Então aqui eu vou ter uma frequência e hoje o mais próximo que eu chego de zero é 15 minutos, tá, pessoal? Eu vou ter 15 minutos. O que isso quer dizer? Eu posso ter aqui uma perda de até 15 minutos de dados. E a recuperação, ela pode variar. Pode ser 5 minutos, 10, 15 minutos, etc. Tá? Então varia muito do ambiente. Tudo isso a gente consegue testar aqui no Data Center da Cruz. Bacana. Então, o que eu vou utilizar dentro do meu data center? Eu vou pegar esse backup full e eu tenho uma camada a mais aqui que é uma área de processamento. Ou seja, eu tenho aqui servidores de recuperação. Eu vou ter os teus backups e esses backup, e essas máquinas elas ficam de stand-by, só esperando você declarar um disaster recovery. Tá? Então essas máquinas vão ser ativadas a partir do momento que você declara o que nós chamamos de failover. E o que é isso? Pego esse ambiente on-premises e faço um chaveamento para cá. Então, supor que vocês perderam esse ambiente, deu um desastre total, e aqui abro um parênteses que eu posso fazer DR somente de uma máquina, duas, três máquinas, não precisa ser o DR do ambiente completo. Posso fazer isso de forma granular. Então, uma vez que eu perdi esse ambiente aqui que nós estamos vendo agora, esses usuários vão ter um timeout. Você vai declarar aqui manualmente, vai dar o play no failover e eu vou fazer o redirecionamento para o data center da Acronis. Dentro do data center da Acronis eu vou ter os mesmos IPs, os mesmos hostname, DNS, tudo já pré-configurado, tudo bonitinho. E aqui nós sabemos, né? Quem tem DR tem que ter o teste do DR, porque se você não testa, você não tem DR. Você tem simplesmente um backup lá. Então, nós disponibilizamos aqui testes mensais, testes a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. O ideal é que teste o DR, para você não ser pego aí de surpresa no ambiente. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Então, beleza, nós fizemos aqui o failover do ambiente, esses usuários passaram a acessar o data center da Acronis, e aqui eu passo a acessar normalmente pelo Delta, que pode ser um dia, 7 dias, 10 dias, 15, 30, 60, enfim, o tempo necessário você vai ter para fazer a subida novamente desse ambiente aqui em nuvem. Ou, perdão, aqui tem um ambiente on-premises ou em nuvem, enfim, né? E uma vez que você colocar esse site online, novamente, bacana, eu tenho um processo que nós chamamos aqui de failback. Esse carinha que a gente está vendo aqui na apresentação, que é a volta completa do ambiente dentro da Acronis. E como que eu faço isso? Essa volta do ambiente, eu faço de uma replicação de 0 a 100%. Isso tudo é feito de processo em background.
Ou seja, o usuário aqui vai continuar acessando o delta até eu replicar os deltas. Então, o delta de 100, o delta menorzinho, delta pequeno e o mini delta aqui. Quando eu chegar perto aqui de 98, 99, perto de 100, eu vou dar um timeout para o usuário. O usuário vai dar um timeout, aí eu vou replicar o deltinha aqui, o mini delta. E esse mini delta vai ser replicado para o teu ambiente on-premises novamente. O ambiente já está online. Eu reinicio esse ambiente e todos esses usuários passam a acessar novamente o ambiente on-premises. Na prática, esses caras aqui nem vão saber onde eles estavam acessando os dados. Isso é muito interessante. Tá? E hoje, onde é feito esse ambiente todo? Hoje eu tenho dois data centers no Brasil, dois data centers Tier 3. Lançamos o data center, o segundo data center que está sendo um sucesso agora desde o lançamento há 3 meses atrás. Tá? Esse data center está bombando, tá todo mundo migrando para esse cara, já nascendo nele, na verdade. Né? É um data center fantástico aqui. E esse data center está sendo utilizado para a gente fazer esse DR. Eu tenho os dois, tá? Os dois podem ser utilizados, mas o pessoal já está querendo nascer no novo data center. Tá? E dentro desse data center, nós fazemos toda essa subida do ambiente. É um data center super robusto que nós fizemos. Ele tem o dobro do tamanho de capacidade e também de processamento para DR, comparado ao que nós tínhamos no primeiro data center. Que nós temos, perdão, no primeiro data center. Tá? E um ponto interessante que a Acronis, ela não cobra a taxa de upload e nem de download, pessoal. Isso não tem custo nenhum para vocês. Isso é super interessante porque geralmente quando você vai para clouds públicas, você não é taxado aí pelo upload, mas o download sim. Você é cobrado e que acaba sendo uma surpresa no final do mês quando você vê a fatura chegando aí no teu cartão de crédito. Fica uma loucura. Tá? E não somente isso, hoje eu tenho uma taxa de compressão e deduplicação no meu data center que varia de 30 a 60% dos dados. Então, se você tem, por exemplo, 1 TB de origem lá, para fazer backup, por exemplo, depois de armazenado esses dados, ele vai ser tratado e a taxa de redução ela vai variar entre essas métricas, de 30 a 60%. Então, se você tiver 1 TB, efetivamente ali você vai armazenar 600, 700 gigas. Então, obviamente, a gente entende que depende muito do tipo de dado. Quando a gente fala, por exemplo, de imagens, MP3, MP4, vídeos em geral, não tem muita, a taxa não é tão efetiva. Não tem ninguém hoje no mercado que consegue fazer milagre nesse sentido, né? Mas quando a gente fala de file server, ambientes de Microsoft 365, arquivos, pastas em geral, né? Arquivos de sistemas operacionais, bancos de dados, isso tem uma efetividade muito grande. Tá? E por isso, pessoal, que nós ajudamos vocês a otimizar o ambiente. Então, sair do jeito do mecânico e vir mais para o piloto, para você centralizar todo esse ambiente, para você ter um perfil de aproveitar a viagem, curtir aí a caranga e centralizar muito o ambiente. Então, você otimiza, você vai ter um único 0800 te cobrindo 360 graus de proteção do teu ambiente. Otimiza tempo, recurso, dinheiro, nesse ambiente você tem algo centralizado. Então, além da integração, que é o nosso foco, tá? E ser uma coisa única hoje ajuda muito, seja você um provedor de serviço ou seja você um cliente final. Só essa apresentação que eu tinha para vocês hoje.